Oi, tudo bem, gente, com vocês? Já vai deixando seu like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo. Vamos pro vídeo, gente. Eu tava parando aqui para pensar que cada vez mais, quando uma mulher ela começa a ser ela mesma, a ser mais autêntica e tudo mais, isso desperta muita inveja. Por quê? As pessoas elas estão acostumadas a imitarem umas às outras. Então, quando uma pessoa ela resolve ser diferente, ela basicamente vira o alvo daquele local. Então, é no trabalho, é na família, é nas amizades. Se você é uma pessoa diferente, você vai meio que virar o alvo ali. Onde as pessoas vão mirar todo tipo de crítica, todo tipo de coisa em você. Porque as pessoas elas acham que se você faz parte de um círculo, você precisa se encaixar. Você precisa se enquadrar ali e corresponder à expectativa que todo mundo está ali criando. E eu sou uma pessoa que eu sou muito resistente a isso. Eu sempre fui uma pessoa que tive minhas próprias opiniões, meu próprio jeito de ser. E eu nunca me dobrei para aquilo que tá todo mundo meio que esperando de mim. Eu sempre gostei de ser eu mesma e dizer as minhas próprias opiniões. E isso sempre me gerou problemas, né, gente? E eu nunca deixei de ser eu mesma, independente disso. Mas isso sempre me gerou problemas. Por quê? Porque por ser diferente, eu sempre era alvo. Na escola, eu lembro, na época de escola que eu estudava, meu Deus do céu, eu era alvo sempre. De qualquer crítica de bullying, essas coisas e tudo mais. Mas eu sempre bati o pé firme nas minhas convicções em quem eu sou. E uma coisa eu digo pra vocês, é muito importante você saber quem você é. Porque alguém pode jogar o que for em você. Pode jogar a pedra que for, a crítica que for, fazer o bullying que for. Se você sabe quem você é, você pode até passar por uns maus bocados, mas depois você se ergue. Depois você meio que dá a volta por cima. Então, uma coisa que eu sempre tive na minha vida foi clareza de quem eu era. E muitas vezes eu vou dizer até que eu me perdi um pouco de quem eu era, mas eu busquei me encontrar. É importante que se você se perder um pouco de você por conta de alguma situação difícil que você vê na sua vida, você busque se encontrar. E entender que você precisa ser o seu maior apoio. Porque vai ter momentos que vai todo mundo, literalmente todo mundo virar as costas pra você, mas você não pode virar as costas pra você em momento algum. Então, na minha vida, isso já aconteceu. Momentos que eu me senti muito sozinha, que eu senti que todo mundo me abandonou, me deixou, que eu senti que eu não podia pedir ajuda pra ninguém, que eu não poderia pedir aparato pra ninguém e que ninguém me compreenderia. E foi nesse momento que eu entendi, eu preciso ser a minha melhor amiga. Eu preciso me ajudar independente da fase do processo que eu estiver passando. Eu preciso levantar a cabeça e me reerguer. Porque se eu não fizer isso por mim, ninguém vai fazer. Eu vi um caso polêmico aí de uma mulher da Espanha, né, uma mulher de 25 anos, que ela, infelizmente, passou por um infortúnio. Ela foi não vou terminar de dizer, coletivo, lá na Espanha, e ela pediu uma eutanásia, porque ela tinha se jogado do quinto andar, ficou paraplégica, e agora ela queria aí a eutanásia, inclusive os pais dela incentivou ela a fazer isso, provavelmente porque não quer ter trabalho com a menina, né? Porque uma pessoa paraplégica dá trabalho pra cuidar. E aí, infelizmente, ela faleceu, soube que ela faleceu agora nessa sexta-feira, dia 27. Estamos no dia 27 de março de 2026 e ela faleceu. Esse vídeo vai sair bem mais tarde, porém, foi o que aconteceu. E aí eu parei pra refletir. Essa mulher, talvez ela estava passando por um momento ali de vulnerabilidade, provavelmente uma depressão, porque para ela tentar tirar a própria vida, provavelmente uma depressão. Quem sabe se ela não tivesse o aparato de tratamento psicológico, farmacêutico e tudo mais, ela não tivesse se reerguido, né? Não teria tentado aí o suicídio e poderia ver felicidade na própria vida. Porém, ela estava num momento vulnerável e quem deveria dizer, não, isso é loucura, não faz isso e não apoiar, infelizmente apoiou, achando que estava fazendo bem, como se fosse assim, se ela quer isso, vamos dar o que ela quer e tudo mais, achando que é amor. Porque hoje em dia as pessoas têm uma visão deturpada do que é amor, né? Então, é um absurdo, né? Eu achei um absurdo os pais concordarem com isso. Pois bem, mas concordaram. Por quê? Porque a menina tem essa questão da doação de órgãos e os pais provavelmente estavam aí interessados na doação de órgãos dela. Então, sobre isso eu percebi. A menina estava passando por um momento vulnerável e não teve ninguém que tivesse a capacidade de chegar e dizer: isso que você tá querendo, menina, é emocional. Você tá passando por uma fase difícil. É uma depressão? É difícil? É. Mas, tipo, eu tô aqui do seu lado. Se você precisar conversar, eu tô aqui pra conversar com você. Vamos atrás de um tratamento psicológico, porque se o problema tá na mente, a gente tem que resolver na mente. Não é você desistindo da sua vida que você vai resolver os seus problemas, porque isso, na verdade, é uma fuga. Isso é uma fuga. E aqui eu não tô querendo menosprezar a dor de ninguém, de quem já fez isso, sabe? Eu não tô querendo menosprezar a dor de ninguém. Mas a verdade é que é uma fuga, gente. Imagina se todos os problemas que a gente tivesse, que a gente passasse, a gente tivesse como fuga um suicídio. Não existiria mais ninguém na face da Terra, porque todo mundo passa por problema. Tá, tudo bem que nem todo mundo passa por estudo coletivo, sabe? Eu não sei as dores da menina, eu não sei da jornada que ela viveu, porém, eu sei que a solução para todos os problemas do mundo não é esse. Porque se fosse a solução de todos os problemas do mundo esse, não existiria mais gente na Terra, porque eu sei que cada um passa sua dificuldade. E quem sou eu para dizer qual é a dor de cada pessoa? Então, qualquer pessoa que passa por qualquer tipo de situação difícil poderia dizer que estava sentindo uma dor insuportável
e queria fazer essa escolha. E aí, quem seria nós para dizer que tipo de dor seria suficiente para desistir da própria vida ou não? Tá entendendo que isso é relativo? Então, na minha opinião, os pais dela não era para ter apoiado esse tipo de situação. Era para ter dado todo o suporte emocional para que ela buscasse um psicólogo, para que ela buscasse um tratamento e tudo mais. Mas não era de forma nenhuma para ter aprovado isso, né? E aí ela lutou na justiça para ter esse direito da eutanásia e conseguiu, né? Finalmente se foi. E aí, lógico, a família pode estar feliz. Eu não sei se isso é uma coisa bem para comemorar, né? Mas isso é uma coisa que está sendo normalizado, né? Infelizmente. Então, casos de crimes graves, não existe pena, né, de morte. Mas casos assim, né, que na minha visão não seria a última instância a eutanásia, eu acho que existiria outras formas, né, principalmente porque ela é da Europa, Barcelona, né, então assim, é uma realidade totalmente diferente de nós que tá aqui no terceiro mundo, né, num país que não tem tantos recursos, mas mesmo assim a gente tem tentado lutar, matando um leão por dia, mas tentando dar o nosso melhor. Lá provavelmente ela teria muitos mais recursos, muito mais formas de buscar uma solução. Então é por isso que você vê aí, gente, a importância do espiritual, tá? Porque em muitos momentos difíceis da nossa vida, o espiritual, ele segura a gente. Ele mantém a gente firme, mesmo que a gente às vezes pense em desistir, mesmo que a barra fique difícil pra gente, mesmo que a gente se sinta abandonada pelas pessoas, entendem que, assim, percebe que ninguém entende nossa dor, a gente persiste, porque a gente sabe que existe um que conhece a nossa dor, que conhece aquilo que tá no nosso coração, que é Deus. Então, quantas vezes a gente passa por situações difíceis, mas a gente pensa, não, eu tenho Deus. E porque eu tenho Deus, e porque eu sei, eu confio em Deus, eu tenho esperança em Deus, eu sei que Deus vai me erguer. Independente da situação que eu tô, independente da dificuldade que eu tô passando na minha vida. Então, gente, uma coisa que eu digo pra vocês, tá? Cuidem de vocês. Cuide do espiritual, do físico, do emocional, porque se vocês estiverem no fundo do poço, ou nem no fundo do poço, né? Tiver quase lá, vai ter gente que vai te dar um empurrão. Vai ter gente que vai querer ver você se afundando cada vez mais. E quando você tiver com o seu emocional abalado, dizer que quer fazer alguma besteira, em vez de ter pessoas que têm razão, têm uma certa lucidez, digamos assim, dizer, olha, isso é só emocional, vai passar, não se precipite, não tome decisões por impulso, vai passar, tô aqui por você. Você talvez não tenha essa pessoa, vai ter pessoas que vai se aproveitar justamente desse emocional abalado para te empurrar para o mal. Então, para que você não se permita estar no fundo do poço, cuide do seu emocional. Para quando você quiser agir por impulso, não ter pessoas do seu lado te empurrando mais ainda para o abismo. Então, a gente precisa cuidar da gente. A gente não pode dar lugar para as nossas emoções, gente, porque as emoções, elas vêm e elas vão. Eu tava até falando isso com meu marido. As emoções, elas vêm e elas vão. Por isso que a gente não pode confiar nas nossas emoções. Lógico que quando a gente passar por uma situação difícil, a gente vai querer desistir de tudo. A gente vai achar que não tem solução, a gente vai se desesperar, lógico. Porque situações difíceis vão vir emoções difíceis, junto com a situação difícil que a gente está enfrentando. Mas a gente não pode jogar a toalha simplesmente assim. Então, por isso que a gente precisa cuidar da gente. Em muitos momentos difíceis da minha vida, eu percebi que eu me dei a mão. Eu até demorei muitas vezes a cuidar de mim, a me dar a mão numa situação complicada. Mas no final das contas foi o que eu fiz. E é o que eu venho fazendo. Dia após dia cuidando do meu físico, mental e espiritual. Porque eu entendo que é uma responsabilidade minha cuidar dessas três áreas. Porque se não for eu para cuidar de mim em relação a isso, quem é que vai cuidar de mim, gente? Deus. Deus. Mas aqui na Terra, enquanto eu estiver aqui na Terra, eu preciso cuidar de mim. Eu preciso me responsabilizar pela minha vida. E como adulta, eu não posso estar externalizando a minha disciplina, a minha vida, sabe? Dizendo que, eu não faço tal coisa por causa disso, por causa daquilo, criando desculpas. Porque, gente, se eu contar a minha jornada aqui de vida pra vocês, vocês vão ver que eu tinha inúmeros motivos pra ter muitas desculpas pra me cuidar. Eu tenho muitos motivos pra ser uma pessoa amarga, infeliz, chata, que trata mal os outros, mas eu luto muito, muito pra não ser uma pessoa amargurada, independente das coisas que eu passei na minha vida. Eu tento tratar todo mundo com educação, com respeito, com gentileza, porque eu entendo que isso é o mínimo, que as pessoas merecem respeito, porque é a forma que eu gostaria de ser tratada. Eu gostaria de ser respeitada, independente de onde eu esteja. Eu quero que as pessoas me tratem bem, que as pessoas me tratem com educação. Então, eu só ofereço para as pessoas aquilo que eu quero que elas ofereçam para mim, sabe? Então, eu cuido de mim justamente para não chegar nesse nível, sabe? Nesse nível de tanta tristeza, de desistência, de tudo. Por mais que a vida esteja difícil, gente, se apegue em Deus. Se apegue em Deus e cuide de você. Porque quem fez mal a essa garota tá aí vivo, usufruindo aí da vida como se nada tivesse acontecido. E ela? E ela que foi a vítima? Largou a vida. Não tá vivendo mais. Tanta coisa que ela poderia usufruir, tantos prazeres na vida que ela poderia sentir, não tá sentindo mais. Mas quem fez mal a ela, tá aí vivendo.
Então, talvez o que algumas pessoas ruins querem é justamente isso, que você desista. Então, você só vai estar dando gostinho pra essas pessoas. Então, não dê gostinho pra essas pessoas que querem te ver mal, não. Lute pela sua vida, tá bom? Deixa seu like, se inscreve no canal e um beijo.